Graças e paz, irmãos. Bom que você está aqui. Vamos continuar buscando e aprendendo do Senhor. Hoje no primeiro livro de Samuel. Sem olhar na Bíblia, sem olhar no aplicativo, quantos capítulos? Quantos capítulos em 1 Samuel? DDD de Belo Horizonte. 31. 31 capítulos aqui. 1 Samuel, 2 Samuel. É um livro só. Né? Conta uma história só, mas aqui ele é dividido em sessões aqui, 1 Samuel e 2 Samuel. Né? Personagens principais aqui de 1 Samuel. Nós temos aí sacerdote Eli, temos o próprio Samuel, temos Saul, temos Jonatas e temos Davi. São aí os personagens principais deste livro. Né? Locais onde acontecem aqui as histórias. Siló, Ramá, Betel, Gilgal, Mispa, Belém. Aí são locais onde se encontram aqui as histórias, a maioria das histórias do livro. Palavras-chave desse livro aqui: rei e reino. Porque aqui vai começar as histórias do rei de Israel, dos reis de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Samuel era um quê? Profeta. São coisas diferentes. Eli era o sacerdote. Sacerdote, profeta e rei. Quem tem esses ofícios? Jesus. Então, eu quero nos mostrar aqui esse livro de 1 Samuel sobre rei, reino, tudo isso. Autor desse livro aqui, então. Qual que é a história sobre a autoria de Samuel? Samuel escreveu os 24 primeiros capítulos. Por que não está aparecendo ali na telona? Está jogando aí, filho? Não desse jeito. Aí. Então, voltando aqui à autoria, supõe-se geralmente que Samuel escreveu os 24 primeiros. Natã. Tem não. Faz favor, que eu tenho que bater minha meta de hoje. Natã e Gade, que são mencionados aqui juntamente com Samuel, lá em 1 Crônicas, são os autores aí dos capítulos restantes. Dos 7 últimos capítulos aqui, divisão entre Natã e Gade, segundo a história. Samuel escreveu apenas os 24 primeiros capítulos. Na maioria do livro, né? Versículos chave, do livro de Samuel são 2. 1 Samuel capítulo 8, versículos de 5 a 7. Vê, já estás velho, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Quem está falando isso aqui? O povo, com Samuel. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu reinar sobre ele. Então, qual que é a história aqui? O povo veio de uma longa jornada de peregrinação, foram libertos do Egito, estava ali antes do Jordão, a ponto de entrar na terra prometida. E o que o Senhor falou quando eles entrassem na terra prometida era para fazer? Guardar os seus mandamentos, obedecer ao Senhor. E isso aconteceu por um certo tempo. Por um certo tempo aconteceu. Mas depois o coração do povo se voltou aí a outros líderes, ao ponto deles não terem mais controle sobre eles. Não tinha lei, todo mundo fazia o que queria. Aí chegou o ponto, o sacerdote da época, Eli, que tinha um grande problema. Qual que era o grande problema de Eli? Os filhos. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam aí
Na linguagem de hoje, ficando com uma aqui, ficando com outra lá, envergonhando o Evangelho de Cristo. Né? Então estavam envergonhando o Evangelho, vamos assim dizer, na linguagem de hoje. Né? Aí veio castigo sobre Eli e sobre os seus filhos. Né? Aí o povo se viu, né, na situação de quem é que vai governar a gente agora. Né? Aí chegaram aqui a pedir a Samuel um governante sobre eles, um rei sobre eles. Né? E o outro versículo-chave é 1 Samuel 15, 22. Que aqui eu já falei aqui várias vezes que o grande tema de todo o Antigo Testamento está aqui, ó, obediência. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender a Deus melhor do que a gordura de carneiros, né? Porque havia uma grande ênfase nos sacrifícios, que traziam perdão de pecados, mas o que o Senhor queria não era o sacrifício de carne, era o sacrifício de coração, era a obediência. E aqui fica muito bem ilustrada na história de Saul. Período em que esse livro foi escrito, desde o nascimento de Samuel, um pedido de Ana, né, qual que foi, né, a promessa que Ana fez ao Senhor, se lhe desse um filho? Né, vai receber para o resto da vida ao Senhor. Né, e assim aconteceu. Então, desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul, que encerra aqui esse livro. Né, um período de 115 anos, entre o capítulo 1 e o capítulo 31. Né, mais ou menos aí entre 1171 a 1056 antes de Cristo. Né? Tema do livro, tema principal, é o estabelecimento da monarquia em Israel. Porque até então era uma teocracia. Então há essa transição da teocracia, teo vem de Deus, para a monarquia do rei, dos reis em Israel. E o reinado de Saul. Então é um livro de transição. A passagem do governo de Israel por juízes, que aí vieram antes, ao governo por reis. E da passagem do governo de Deus, né, invisível, né, um governo invisível, que fez com que Israel fosse diferente de todas as outras nações. Israel tinha algum poder com eles, né, poder humano, aos olhos humanos. Né? Oi? Poder bélico, nenhum, nada, porque era pequenininho. O que diferenciava era o Senhor dos Exércitos, que batalhava por Israel. Ao governo agora de um rei visível, que o tornou igual às outras nações. Não há mais essa distinção. Né? Agora é o rei que comanda o povo, o rei visível. Os dois livros de Samuel formam um só livro, e recebe o nome da pessoa que Deus usou para fazer essa transição, né? Que foi Samuel. Mas a ideia predominante de ambos os livros é o reino de Deus, é o reino de Deus no povo. Então, devido ao conturbado período dos juízes, que nós vimos nas semanas anteriores, e a fraca união entre as 12 tribos, o povo de Israel insistiu em ter um reino unido sob a autoridade de um único rei, que ia governar o povo. Então Israel estava aqui, rejeitando a Deus. Vamos começar a abrir aqui o livro de Samuel, então, capítulo 8. Capítulo 8, lá nos versículos 4 a 8. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, né, que é a passagem que nós lemos: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. A única diferente era Israel. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei, porque um rei eles já tinham, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia, olha a história, só entre Samuel aí há 115 anos, vai aqui, ó,
desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também faz a ti. Então era que a rebelião do povo, eles já tinham um rei. E esse rei já tinha feito coisas maravilhosas na vida deste povo, né? Mas, como todo coração humano, eles queriam ali outro que pudesse governar eles, né? Porém, o governo desse rei não iria anular de forma alguma, né, a soberania do Deus verdadeiro, como nós vamos ver aqui em todo esse livro de Samuel, né? O rei deveria ser um monarca teocrático, né? É um rei, mas que ainda assim continue, né, a ouvir a voz de Deus, vamos assim dizer. Ele não deveria ser autônomo na autoridade nem no poder. Pelo contrário, deveria estar sujeito à lei de Deus e à palavra do profeta. Eles queriam apenas alguém que simbolizasse a figura de Deus, assim como nós queremos, né? Sempre vai aparecer aí um político na figura messiânica aí, que vai resolver todos os nossos problemas. Nós sempre queremos alguém que aconteça isso, né? Está surgindo aí um outro aí, é porque não tem idade para ser, né, candidato a político, né? Mas já é a esperança do Brasil, né? É nessas coisas que as ideias elas estão se contradizendo aí, né? A mesma coisa acontecendo aqui com o povo de Israel, né? Então o rei seria o instrumento do governo divino sobre o seu povo, né? Aí vamos abrir um parênteses aqui. Se Bolsonaro ganhasse a eleição, né, ele ia ser um instrumento do governo divino sobre o seu povo? Sim ou não? Isso aí. Tanto Lula quanto Bolsonaro, né? Mas a ideia, né, principalmente na ideia neopentecostal, é o quê? Se Bolsonaro ganhasse, instrumento de Deus. Como foi o outro que ganhou, instrumento do diabo. É o capiroto, né? Então, aqui em Samuel, o rei seria um instrumento do governo divino sobre o seu povo. E este, assim como o próprio rei, deveria continuar a reconhecer o Senhor como soberano. Vamos abrir aqui o capítulo 12, lá nos versículos 14 e 15. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderes a voz, e não lhe fordes rebeldes ao mandato, e seguides o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra os vossos pais. Alguma coisa de diferente, né, desde Gênesis até agora? Não. Era sempre assim. Se o povo andasse com Deus, né, Deus viria com sua presença, prosperava o povo, abençoava o povo, né? Mas se o povo não andasse com Deus, o contrário isso ia acontecer. Deuteronômio capítulo 28 é um exemplo bem claro disso, né? Mas nós podemos ver isso bem presente na figura dos reis. Sempre que um rei não andava nos caminhos do Senhor, o que acontecia? A nação, né, andava. Nós vimos domingo aqui com Manassés, né? Houve tempo ainda de Manassés mudar a história, né? Aí sempre que um rei agradava a Deus, era reto perante o Senhor, o povo então se levantava, né? E diante da Bíblia sempre é assim, sempre será assim, trazendo para os nossos dias, né? Então, nesta forma de governo, os ofícios das lideranças civil, o rei e religiosa, sacerdote, foram separados, né? Porque antes tudo era com o sacerdote. Agora eles têm um rei. Agora o trabalho está dividido, né? Se falando de religião, sacerdote. Se falando do povo, rei. Não entendi. Não, é coisas diferentes. O rei não podia sacrificar em prol do povo.
né? Uma coisa, outra coisa, outra. Eles queriam um governante, não um pastor. Funções ficaram divididas. O que era religioso, sacerdote. O que fosse moral da sociedade, rei. Né? Por isso que há a divisão. Foram separados. O estabelecimento da monarquia em Israel tem início nos últimos dias da época dos juízes, com o juiz e sacerdote Eli, que estava muito velho e fraco para refrear os seus próprios filhos. Né? Velho, fraco e... Oi? Gordo. Né? E termina com a morte trágica do rei Saul numa batalha contra os filisteus. Né? Aí acabou que Eli caiu da cadeira, morreu. Oi? Não aguentou, a cadeira não aguentou, né? Caiu, né? E aí veio a palavra no livro de Samuel. E Cabode. Foi-se a glória de Israel. Porque estava tão bagunçada a coisa, né, que não tinha motivo nenhum para dar glória a Deus. Deus foi e matou tanto o sacerdote como seus filhos. O conteúdo pode agrupar-se ao redor de 3 pessoas, que nós vamos ver que a divisão do livro de Samuel está em torno dessas 3 pessoas aqui. Samuel, um patriota, juiz de coração humilde, consagrado, que servia a Deus obedientemente. Saul, contrário, um rei egoísta, pródigo, ciumento, obstinado, faltoso e infiel a Deus. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Doce cantor de Israel, varão de coração e louvor, provado, disciplinado, perseguido e coroado monarca de todo Israel. Todo o livro de Samuel, tanto o primeiro quanto o segundo, está em torno aqui desses 3 personagens. Tanto na divisão do livro aqui, nós vamos ver a divisão em cima desses 3 personagens. Né? A primeira divisão do livro vem do capítulo 1 ao capítulo 7, mostrando aí a história de Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Né? Como que dá a divisão? Capítulo 1, versículos, né, até o capítulo 2, versículo 11, vem contar a história do nascimento de Samuel. A Liana, né, que não podia ter filhos, sobe até, né, o templo. O sacerdote, o pastor ali, achando que ela estava o quê? Né? Tinha chapado todos, né, chapado melão, né? Mas na verdade ela estava orando. Né? E a gente vê o quê? A mesma coisa acontecendo lá em Atos 2. Né? O povo, né, orando e o pessoal achando que estavam, né, manguaçados. Capítulo 2, versículo 12 ao capítulo 3, conta aí a história da chamada de Samuel. Quantas vezes Deus chamou Samuel? 3. Né? Ele foi dar ouvidos somente depois que consultou Eli. Né? Ele falou: Samuel, não sou eu que estou te chamando. Né? Na próxima vez que você ouvir a voz, você fala: eis-me aqui. E foi o que aconteceu. Né? E aqui é chamada a vocação de Samuel. E os capítulos 4 a 7 que vem aí contar o ministério de Samuel. Né? Como se deu ali o ministério dele. E aqui tem a história da Arca da Aliança, entre os capítulos 4 e capítulo 7, né, entre outras histórias. Né? Então Samuel nasceu sob a promessa de Deus, seu nome significa aquele que Deus usa, e quando ele ainda era criança, servia no tabernáculo, ele ouviu de Deus a condenação sobre a casa de Eli, ele que foi o instrumento de Deus para confrontar ali Eli, né, seus filhos não estão andando com Deus, e isso vai dar ruim para você, Eli. E foi o que aconteceu. Né? Foi o último dos juízes, vamos ver aqui no capítulo 7. Julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. Julgou, juiz, papel de juiz. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Então foi o último dos juízes, o primeiro dos profetas, capítulo 3, versículo 20.
Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Ele não era da linguagem araônica, que foi o primeiro sacerdote, mas ele sucedeu Eli aqui nessa missão. Isso significou uma mudança da parte de Deus, que substituiu o sacerdócio corrompido por Eli e sua família, pelo então agora ministério profético, começando aqui com Samuel. E o papel de Samuel era mesmo apontar o dedo. Todo profeta, ele mexia na ferida. O profeta não ficava tentando adivinhar o futuro das pessoas, não. Era mexendo na ferida do povo. Arrependam-se enquanto é tempo. Talvez por isso Samuel enfatizou mais a obediência do que os sacrifícios, como nós vimos. Porque a sua missão foi organizar o rei. Toda a oferta passava para Samuel. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Era homem de oração, piedoso, tinha discernimento espiritual, chegando quase à estatura do próprio Moisés. O Senhor, lá em Salmos 99, chegou a comparar ali Moisés e Samuel, por conta do seu caráter. Na velhice, desafiou todo Israel a achar nele uma brecha de sua honestidade. Quem que de nós pode falar isso? Como Samuel aqui. Procura em mim aqui uma brecha, uma pequenininha. E ele botou em jogo a sua honestidade, botou em jogo o seu caráter. Como o sacerdócio estava quase todo corrompido, parece que ele iniciou as escolas dos profetas, se passava ali por Samuel, como uma espécie de freio moral para reis e sacerdotes. Então, até então, o povo queria saber alguma coisa, ia até Samuel. Samuel era o YouTube da época. Depois do fracasso do sacerdócio com Eli, Samuel chegou a ser o chefe de todo o povo, como eu disse aqui, até chegar Saul. Os capítulos 4 e 5 relatam a tomada da arca. Por que tomada da arca? Toda vez que nós não confiamos em Deus, Deus vem e nos toma alguma coisa. O que simbolizava a arca? A presença no meio de Deus, no meio do povo. A arca ia diante dos israelitas em todas as peregrinações. Na guerra também, quem chegava primeiro era a arca, porque era a representação. Deus está com a gente, não está com vocês. Nós estamos em vantagem. E era ali, diante da arca, que eles consultavam a vontade do Senhor. Então, o que aconteceu? Eles estavam mais confiando mais na arca do que em Deus. Virou um amuleto da sorte. Virou um símbolo de confiança, de esperança. Não era mais o Senhor, era a arca. Aí veio guerra contra os filisteus. Qual foi a primeira coisa que os filisteus fizeram? Já que eles confiam tanto nessa arca, vamos pegar essa arca para nós. Foram, pegaram a arca, levaram lá no altar do deus Dagon, até que eles viram o que a arca era possível de fazer. Experimentaram ali. Aí, abrindo parênteses aqui, essa semana a gente viu lá o filme do Indiana Jones, Aí Carol queria assistir. Eu falei, mas eu nunca assisti o filme do Indiana Jones. Aí, vamos ver então desde o começo. Aí, vamos lá, pegar o filme de 1981. Aí assistimos o filme. Aí no final, como é que o filme lá retrata a arca? Qual que é o poder? Fogo consumidor. Aí eu falei, você está vendo? Está vendo aí? Acho que Deus é bonitinho, é só amor, ó. Toma fogo contra o povo. Acontecendo aqui com os filisteus que levaram a arca, achando que estava tudo bem, achando que Deus ia estar no meio deles. Israel, em sua condição de apostasia, fez uso supersticioso deste móvel sagrado, pensando que o seu mero uso formal lhe traria vitória. Então, eles confiaram nela, em vez de confiar no Senhor. Capítulo 4, versículo 3.
Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Estavam bravos, né? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venham no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Então eles confiavam na arca, acima de Deus. Então a primeira parte do livro, de 1, né, ao 7. A segunda parte agora vai contar a história de Saul, do 8 ao 15. Saul como o primeiro rei de Israel. De 8 a 10, a ascensão. Nós vemos que todo mundo tem uma ascensão, né? Samuel teve a sua ascensão, né? Depois, né, morte. Saul que tem a sua ascensão, né? Israel exige um rei, Samuel vai atrás de um rei, encontra Saul, de 8 a 10. De 11 a 12, né? Saul é escolhido e ungido rei, né? Ali a primeira vitória de Saul como rei, né? E a proclamação do reino por Samuel, né? E aqui Saul ele tinha tudo para ser um bom rei, né? Era bonito, né? Forte, né? Igual eu assim, bonito, forte, né? Era articulado, sabia falar, né? Era um político por nascença, né? Só que Saul ele era desonesto. Saul tinha falta de integridade no seu coração, né? Aí que começa o fracasso dele. Ele é rejeitado por Deus, rejeitado por Samuel. Tudo começa ali no capítulo 15. Quando ele está ali, não era para fazer o que ele fez. Isso, esperar Samuel chegar. Aí Samuel chega, fala que ele está errado, ele ainda quer discutir com Samuel, né? E ainda arranca um pedaço da túnica de Samuel. Ali foi o estopim para Samuel. Agora o Senhor está tirando o reinado de você, está entregando para outro. Vai vir depois. O primeiro rei de Israel teve um passado humilde e foi chamado à posição mais elevada da nação. Pessoa boa, como eu falei, um brilhante começo, né? Insegurança, orgulho, ciúme, temperamento volúvel, ele era instável, bipolar, né? Um dia estava bem, outro dia estava mal, né? Comprometeram o seu reinado. E nesses dias, né, instáveis aí, foi que ele conheceu Davi. Sua precipitação em Gilgal, né, 1 Samuel capítulo 15, ofereceu sacrifício no lugar do sacerdote, né, e a desobediência na guerra contra os amalequitas, porque é para matar todo mundo. Mas ele deixou escapar, né? Resultaram em sua rejeição. Depois disso, seu declínio foi rápido, né? Ele foi possuído por um espírito maligno. Aqui começam umas polêmicas aqui, né? 16, 14, né? Tendo se retirado de Saul, o espírito, com letra maiúscula, do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então saiu Deus e entrou um espírito maligno, né? Porque ele foi escravizado por suas paixões carnais. Ele perseguiu implacavelmente Davi, que era quem era o terapeuta dele, né? E quase matou o seu próprio filho Jonatas. Aí eu te pergunto, envia Deus espíritos malignos aos homens? Já está a resposta aí. Pode enviar? Né? É claro que sim. O texto está dizendo aqui. Né? Saiu o titular e entrou o reserva. Era um espírito por quê? Como que Saul estava? Orgulhoso, descontente, murmurador, né? Com um temperamento instável, né? Inquieto, depressivo. Né? As circunstâncias eram essas. Então Saul tinha sido mostrado infiel ao Senhor, desobediente a Deus. Como consequência, saiu o Espírito de Deus e entrou nele agora um espírito de medo, de descontentamento sobre ele. Foi o próprio Deus que fez isso. Porque no Antigo Testamento não é como hoje. Hoje o Espírito Santo está o tempo todo conosco. Mas na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa com um papel específico. E poderia sair assim que ele cumprisse esse papel. Não chegou nem a cumprir-se por completo com Saul.
Ele desobedeceu, não andou com Deus. E é como eu digo, Deus não é obrigado a andar com a gente quando nós estamos fazendo loucura, não. Deus anda com quem anda com Ele. Saiu o titular, entrou aqui o reserva. Ruim de bola, com força. É ruim essa analogia, né? É o adversário, né? É verdade. Perdão. Verdade, estão no mesmo time. Aí não compensa, não. Saiu da seleção brasileira e entrou do Cruzeiro. Foi Deus que mandou, né? Então, isso que aconteceu. Deus enviou um espírito maligno até Samuel. A situação de Saul mudou a tal ponto que as pessoas viam que sua nova forma de viver, de se mostrar, o seu humor, seus acessos de raiva, sua maneira de perseguição, tudo mostrava, né? Saul não era uma pessoa que conseguia fingir. Tem gente hoje que consegue fingir sentimentos. Está aqui feliz, sorrindo, todo mundo vendo, mas por dentro. Né? Nós vimos ontem um filme aí, eu gosto de ver histórias, né, das pessoas, né, famosas aí. Chitãozinho e Chororó, saiu a série deles ali, né, eles começaram num circo, né, e tinha o palhaço. O palhaço estava lá por fora, rindo, né, contando piada, mas por dentro ele era uma pessoa angustiada. Né. Tem gente que consegue fingir, tem gente que não consegue. Tem gente que quando está mal, né, está visível, para todo mundo ver. Saul era um desses. Para os hebreus, o controle de todas as coisas, os hebreus, o povo, né, boas e más que aconteciam, estava nas mãos de Deus. Inclusive o controle do maligno, que não podia fugir do poder de Deus. Então, quem foi que enviou o espírito maligno? Deus. Quem tinha o controle sobre o espírito maligno? Deus. Né? Assim como Satanás, né, só podia agir nos limites que Deus permitisse que ele agisse. Né? Então, sendo assim, eles viam a situação de Saul como um tipo de castigo de Deus, juízo do Senhor que permitiu que um espírito maligno o penalizasse. Né? E aí há alguns exemplos do Novo Testamento de pessoas sendo entregues a Satanás ou a demônios como punição. Que exemplos são esses? Lá em Atos, capítulo 5, com Ananias e Safira, né, que foram preenchidos aí com o espírito de Satanás, o espírito da mentira, do engano, né, e foi um alerta para a igreja primitiva, porque eles foram fulminados. Né, e Pedro diz, não é para vocês fazerem igual eles fizeram, não, senão a mesma coisa vai acontecer com vocês. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, Coríntios é aquela igreja maravilhosa, né? Um homem na igreja de Corinto estava cometendo incesto e adultério. Deus, então, ordena que os líderes o entregassem a Satanás, porque já tinham conversado, já tinham tentado resolver o problema, né? Não quis mudar, quis continuar na mesma coisa, então está entregue a Satanás. Né? Para destruir a sua natureza pecaminosa e salvar a sua alma. Em Mateus, capítulo 4, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser testado e provado pelo, né, diabo, o único que venceu. E outro exemplo também em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, quando Deus também permitiu que um mensageiro de Satanás atormentasse o apóstolo Paulo, a fim de ensiná-lo a confiar na graça e no poder de Deus e não se tornar orgulhoso por causa da enorme abundância de verdade espiritual que lhe foi lhe dada. Conhecimento que ensoberbece. Como disse, não me engano, Eclesiastes. Né? Não podemos confiar muito aqui e esquecer daqui. Aí foi o que Deus fez com Paulo. Esquecido por Deus, então, olha como que estava a vida de Saul. Né? Degradação moral, depressivo. Saul estava lá no fundo do poço. Foi até então que ele foi a Endor. Samuel já havia morrido. Ele foi procurar uma feiticeira, né, que havia sido expulso de Israel, porque era uma prática proibida. Né,
em Israel, nem 1 Samuel capítulo 28. Ele foi até essa mulher, que estava longe da cidade, pedindo para poder falar com Samuel. Né? E ali houve uma aparição de Samuel, alertando Saul sobre sua morte, o que de fato aconteceu no outro dia. Então, Saul teve reinado 40 anos, daqueles 115, né? Ele reinou por 40 anos. Aí eu pergunto para vocês, quem era o espírito que apareceu a Saul? Era Samuel mesmo? Não era não? Uai. A Bíblia é mentirosa, então? Não. Então vamos lá. Capítulo 28. Versículo 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela necromância e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos, por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, que ele tinha matado, nem por sonhos, nem pelo Urim-Tumim. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executastes o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito, de imediato, caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Como nós dissemos aqui na autoria do livro, Samuel escreveu até capítulo 24. Então aqui não é Samuel que foi o escritor. Já estava morto. Então quem apareceu aqui é Saul. Aí há duas controvérsias, né? E não é possível responder com exatidão o que era o espírito de Samuel nesse episódio. Porém, contudo, todavia, né, o autor desse capítulo acreditava que era Samuel que tinha voltado dos mortos, mandado por Deus para trazer uma mensagem de condenação para Saul. Né? Porque Deus teria feito isso para aumentar a culpa de Saul, que já estava lá no fundo do poço. Então, para colocar mais ainda na lama e fazer recair sobre ele todo o castigo por ter abandonado a Deus. E o que o autor que pega como referência? A mulher. A mulher viu Samuel. Então, o Antigo Testamento proibia a consulta aos mortos, sendo punida com a morte. Por isso que ela tinha sido expulsa de Israel. Deus não havia falado com Saul através dos profetas, nem pelo Urim-Tumim.
por que falaria entre os mortos? Por que Saul achava que ia dar certo isso aí? Então, aqui é a visão de que a Bíblia nos conta que era Samuel que tinha falado isso, né? O fato importante, então, é que essa mulher talvez nunca tinha conseguido, né, fazer com que alguém se levantasse dos mortos, né? Ela fingiu ver alguém que estava à sua frente, né? Então, a posição predominante, eu creio que era Samuel, por conta da Bíblia. Mas a posição predominante, diante dos estudiosos aí, era que Satanás estava se fazendo passar por Samuel para enganar Saul. Não é o que eu creio, porque eu creio aqui que está escrito que era Samuel. Então era Samuel. Né? No outro dia. Né? Então aqui, né? E aí é aqui que eu quero chegar aqui com essa posição de Satanás. Né? Satanás pode fazer isso aqui, enganar? Com certeza. Pode enganar. Né? Apesar de ser proibida, a consulta aos mortos não era impossível. Poderia se fazer? Poderia se fazer. Era um proibido, mas isso não impede que acontecesse. Né? Também não quer dizer que os demônios não possam enganar as pessoas em práticas espíritas. Né? Nós podemos ver isso aí hoje no nosso mundo. Também nos ensina que Deus é quem tem poder sobre a vida e a morte. Né? Então foi Deus que levantou aquele espírito ali, para poder jogar Saul ainda mais lá para baixo. Né? E o desespero nos leva a práticas absurdas. Domingo eu contei aqui, de manhã, aqui, a história da menina lá, que foi até, né, o vidente lá, para poder saber se ela ia ter um filho, se ela ia casar. E era, se dizia, crente. Então, tudo isso aqui é a artimanhas aqui de Satanás. Então, são as duas posições, né, diante desse texto aqui. Né? Já aconteceu aqui? Misericórdia. Não quero nem saber. Primeira posição, era o próprio Samuel, de acordo com o relato da Bíblia. Né? Segunda posição, né, que aí ela é mais aceita pelos pentecostais, né, neopentecostais, porque para eles tudo é demônio. Né? Ah, fulano roubou, demônio. Fulano separou, demônio. Tudo é demônio. Não tem caráter, não. Tudo culpa do diabo. Né? Era Satanás fazendo-se passar por Samuel para enganar Saul. Né? Mas o que eu creio que era Samuel, né? Deus em sua soberania, trazendo Samuel à tona para humilhar ainda mais Saul. Em 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 a 9, o que acontece aqui? Não diz que Saul tenha se regenerado. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declares o que hás de fazer. Então aconteceu o que Deus falou com Saul que era para ele fazer? Não. Saul desobedeceu a Deus. Né? Contudo, declara que o Senhor deu a Saul um novo coração. Mas isso significa simplesmente que lhe conferiu as qualidades necessárias para o ofício, porque ele era agora o rei. Então ele lhe deu um coração de rei, não um coração de crente, porque se fosse um coração de crente, ele tinha obedecido a Deus, não desobedecido a Deus. Né? Outro fato importante aqui no mesmo capítulo 10 é a ação de Saul em esconder-se entre a bagagem. Como que isso aqui tem sido interpretado? Lá no versículo 17 ao versículo 26 vai nos contar isso aqui, quando Saul ele é escolhido rei. Uma modéstia. Ah, eu, Senhor, logo eu
não sou ninguém, né? A falsa humildade, né? Aí ele se escondeu ali entre as bagagens para que Deus não visse ele e não escolhesse ele, né? Mas nós estamos diante do Senhor que tem todo o olhar sobre a terra, né? É um pecado tão grande isso, insistir na modéstia, porque se Deus está chamando, Deus quer usar. E se Deus quer usar, nós não temos que ficar aqui se escondendo, né, atrás dos outros, vamos esconder atrás do Walter, né, vamos esconder atrás da Jossane, né, que ele não vai me ver não, ele vai chamar outro, não vai me chamar. Né. Irmão, isso é pecado. Isso é pecado. Né. Tanto que nós podemos ver que várias pessoas fizeram isso na Bíblia. Aqui Saul fez isso, né, Moisés fez isso, né, Gideão fez isso, Abraão fez isso? Abraão, não. Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E foi. Sem reclamar, né, sem saber para onde estava indo, como diz lá Hebreus, ele apenas obedeceu. Ele obedeceu. Né? Não foi aquilo que Saul fez. Então é um pecado tão grande insistir na modéstia, na falsa humildade, de que eu não posso ser usado por Deus, de que eu não tenho nenhum dom para ser usado por Deus, né? E permanecer ali atrás, quando o Senhor chama à frente, como é passar à frente quando a vontade de Deus é que se fique atrás. O que acontece? Lembra lá dos guerreiros de Gideão? Tudo covarde. O que Deus queria naquela época? Coragem, ousadia. Quantos que sobraram? 300 homens. E a terceira parte do livro aqui já quer contar a história de Davi, do capítulo 16 ao 31, né? O segundo rei de Israel. Né? Capítulo 16, a escolha de Davi, ungido rei, né? Ele foi a primeira opção? Não foi. Era a última, ela estava lá no fundinho. Né? Mas ele estava no fundinho porque ele queria? Não, estava trabalhando. O pai dele, né, que não queria que ele chegasse ali. Capítulo 17, a vitória de Davi sobre Golias, que foi aqui o grande estopim, é Davi mesmo. Né? Olha o que ele fez com Golias. E do 18 ao 31, né, a perseguição e o exílio. Né? As perseguições por parte de Saul e a morte de Saul. Né? Por que Davi aqui é um exemplo? Né, aqui. Ele poderia matar Saul? Teve oportunidade. Né? Mas não fez. Por quê? Davi sabia o tempo de Deus. Já era prometido. Ele que vai ser o rei. Né? E assim foi. Saul tentando ali. Não, tem que matar Davi, porque esse lugar aqui é meu e ninguém me tira. Né? Acabou morto. Né? E Davi sendo proclamado rei. Né? O sucessor de Saul é um dos grandes personagens da Bíblia. Talvez aí o principal. Né? Eu não sei dizer aí em grau de importância. Uns acham que o principal é Paulo, outros que é Davi, outros que é Moisés. Né? O principal é Jesus, né? Mais humano, né? Também de passado humilde, foi homem de muitas qualidades. Um pastor dedicado, músico habilidoso, poeta inspirado. Né? Vários salmos aí são o quê? Canções de Davi, poesia de Davi. Escudeiro fiel, guerreiro valente, um sábio administrador, assim como Saul, né? Um grande homem para poder ser rei. Né? A diferença era o quê? Saul não tinha integridade, Davi, né, para cumprir a função de rei, tinha a integridade necessária. Antes de ter o reino, não era nem obrigação, a obrigação de combater era de quem? De Saul. Né? Ele foi lá e matou Golias, tornou-se genro do rei, né, e amigo íntimo de Jonas, para a gente não poder confundir aqui, porque tem gente que hoje já está confundindo isso aqui. Né? Apesar de perseguido injustamente por Saul, recusou-se a usurpar o trono pela espada, mas deixou nas mãos do Senhor sua ascensão como rei. Por isso que ele é diferente de Saul. Saul queria o reino a qualquer custo. Né? Arrancou ali a túnica de Samuel, né?
tentou ali, né, na força do seu próprio braço, continuar no reinado, mas não foi possível, né? Deus já tinha preparado outro, que era Davi. Né? E no 2 Samuel vai contar mais aqui sobre Davi do que 1 Samuel. Né? Eventos marcantes no livro de 1 Samuel. A oração de Ana, né? O nascimento e a dedicação de Samuel. O chamado de Samuel. O fracasso e o juízo do sumo sacerdote Eli e de seus filhos. A arca da aliança tomada pelos filisteus, e depois que eles viram que não ia dar certo, né, retornaram a Israel. Né. A bravura de Jonatas e a sua amizade com Davi, né, que Jonatas percebeu que quem estava errado era o seu pai, e não Davi. As diversas perseguições de Saul a Davi, até que Saul é encontrado o quê? Com uma espada, transpassando o seu corpo. Né? E aplicações práticas aqui para a nossa vida. Né? A escolha de Deus por Davi e não por Saul não tem a ver com os status de sua família, que era uma família ali, né, com posses, mas na sua confiança e humildade no rei de Israel. É assim que nós temos que viver. Não é pelo que nós fazemos, mas é por aquilo que Cristo fez. E a nossa confiança tem que estar no Rei de toda a terra, não só de Israel, mas de toda a terra. O orgulhoso Saul é humilhado e o humilde Davi é exaltado. O que diz no Novo Testamento? Os humilhados serão exaltados. Já começa aqui no Antigo Testamento. Na história de Saul, podemos refletir nas nossas próprias falhas de caráter, sejam grandes ou sejam pequenas, e como elas nos prejudicam a nós mesmos, né, e às outras pessoas. Mas com a ajuda de Deus, precisamos nos humilhar e lidar com o nosso lado obscuro. Eu sou mau, eu sou pecador, né, eu sou um desgramado, né, mas eu confio no Senhor Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Ele pode fazer com que eu ande, né, reto diante dele, diante dos homens. A nossa vida em dependência ao Deus soberano. Davi é um exemplo de paciência e confiança no tempo de Deus em nossas vidas. Ele poderia ter, né, aí adiantado as coisas, mas não fez. Confiava em Deus. Isso nos mostra que, apesar do mal humano, Deus está trabalhando, se opondo aos orgulhosos e exaltando os humildes. Está difícil hoje? Está difícil. Mas eu tenho que ter um espírito orgulhoso, soberbo? Não. Meu coração precisa continuar humilde diante do nosso Senhor. Esse é o livro de 1 Samuel. Semana que vem, então, a continuação com 2 Samuel, que vai nos contar aí mais coisas sobre Davi, né, e sobre o reinado de Israel. Amém?